Graça e paz, amados, como é precioso olharmos para a palavra de Deus. Estamos falando sobre Elias, lições poderosas que nós tiramos para a nossa caminhada com Jesus. Ele profetiza então e libera uma palavra ali diante do rei Acabe. Então daquele momento em diante o nosso Deus começa a guardar ele, começa a prover todas as coisas. O Senhor preparou comida para ele, o Senhor preparou um ribeiro, um riacho, mesmo antes dele sentir fome, mesmo antes de sentir sede, porque nada pega o nosso Deus de surpresa. E diz o verso 3: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Elias então ficou ali um período de tempo, nós não temos como precisar, mas foi talvez um longo período de tempo, ao ponto que diz que ele foi e habitou naquele lugar. E nós vimos então o que é esse Querite. Chegou um momento em que essa fonte secou e Elias se encontra aonde? No chão agora, porque Elias talvez estava se agradando de viver no Querite. O Querite é um lugar onde nada nos falta. O Querite é um lugar onde nós temos comida fresca de manhã e de tarde, não nos falta água, não, é um lugar onde não temos necessidade alguma. Ali o Senhor nos sustenta, e muitas pessoas têm feito do Querite o propósito da sua vida. Só que o propósito de Deus para a vida de Elias não era o Querite. O propósito de Deus para a vida de Elias era lá no Monte Carmelo, era lá na casa da viúva, multiplicando o azeite, multiplicando a farinha. Era lá no Monte Carmelo, orando ao Senhor para que chovesse sobre a face da terra. Era lá no Monte Carmelo, glorificando o nome do Senhor diante dos profetas de Baal, e orando e descendo fogo do céu. O propósito de Deus para Elias era muito maior que o Querite. E o Senhor tem falado claramente que hoje 90 ou 95% dos seus filhos têm feito do Querite o seu propósito. E talvez não vão viver o real propósito de Deus, que é ser usado, que é ser um pregador, um anunciador da palavra, alguém que ora, alguém que chora com aqueles que precisam, aquele que abraça aqueles que precisam. Hoje nós vemos o contexto Igreja Brasil, cada membro vivendo a sua vidinha e talvez deixando o propósito de Deus de lado, que é sermos testemunhas de um Deus vivo. Deus tinha um propósito maior com Elias, e Elias aqui no verso de número 10 diz que ele estava no chão, aqui ao ponto de que o Senhor diz: tem de bom ânimo, filho. E diz o verso 10, então ele se levantou e foi para Serepta. Deus foi preparando os ambientes, só que o Senhor precisava fechar um ciclo para abrir outro ciclo. O Querite não é o meu propósito. O Querite é um lugar intermediário, aonde Deus cuida, aonde Deus sara, aonde Deus protege, aonde Deus alimenta. É bom estar no Querite, é maravilhoso, é precioso estar no Querite, meu Deus do céu. Só que o Querite é por um tempo, é por um período, até que o Senhor venha cumprir propósitos maiores sobre a nossa vida. Onde você tem vivido hoje como servo, como serva de Deus? Será que Deus te chamou para isso? Mas talvez você diga assim: pastor, ok, eu me casei, está tudo maravilhoso, o emprego legal, nada nos falta, nada temos dificuldade, Deus tem abençoado, Deus tem nos guardado, esse é o nosso propósito. Glória a Deus se você tem essa convicção. Agora, se Deus quer usar a sua vida conjugal, se Deus quer usar este casal, se Deus quer usar essa família para propósitos maiores, não faça do Querite o seu destino final. O propósito de Deus, eu creio que não para no Querite, no lugar onde temos tudo suprido, mas Deus tem planos maiores, Deus tem propósitos maiores. Eu olho para a vida de Abraão, 75 anos, e o Senhor dizendo: eu tenho um propósito contigo, Abraão. Só que o propósito ainda, você vai ter que ter uma mudança geográfica, você vai ter que sair da sua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, você irá para uma terra que eu te mostrarei. Então, ele entendeu o propósito de Deus e se lançou nesse propósito. 75 anos de Querite, aonde talvez nada faltasse na sua família, na sua casa.
e o Senhor o chama para viver os seus propósitos. Que nós possamos ter essa sensibilidade, que nós não venhamos fechar o coração e ficar no querite, que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito para ouvir o chamado de Deus para viver propósitos maiores. Que Deus te abençoe.